Fala pessoal, o episódio 5 da quinta e última temporada de The Boys veio com uma proposta bem diferente. Eu já aviso, é aquele episódio que começa te deixando perdido, mas termina te ganhando completamente. Tem destaque de personagem, participações insanas, construção importante para a reta final e algumas decisões que vão dividir muita gente. Mas então bora, roda a vinheta que eu vou te contar tudo sobre esse episódio. No início eu não estava entendendo nada. Na verdade, no primeiro segmento, no início eu pensei que ia ser assim o tempo todo. Não estava entendendo nada, achei que ia ser ridículo, mas com o passar do tempo eu fui ficando perplexo. Aí vem aquele final com a Espoleta. No começo eu fiquei tipo, cara, puta merda, que é isso? Quando apareceu Firecracker e não The Boys no título, quando apareceu aquele Firecracker no título ao invés de The Boys, eu pensei, ah não, filler em plena metade da última temporada não. Aí veio, foi Tarantino vibes total. Gostei muito do inesperado destaque que deram pra Espoleta nesse episódio, e a atriz entregou a atuação dela, da vida dela, principalmente naquela cena do jornal. Não vou mentir que fiquei com pena dela, porque ela claramente gostava do reverendo. Aí os caras da VOT, vendo isso, forçaram toda uma história pra taxar o cara de abusador. Que cena pesadíssima e muito bem dramatizada. E ainda finaliza com ela sorrindo forçadamente com a lágrima descendo, profundo demais, tá? E achei a morte dela muito simbólica, mas poderia ser mais elaborada, não vou mentir. Mas eu achei que o Homelander ia falar alguma frase pra soar mais dramático, a câmera foca no rosto dele, ele não fala nada, mas enfim, foi muito legal. E as participações do Seth Rogen, do Kumail Nanjiani, que é o Kingo de Eternos, e o Christopher Mintz-Plasse, o famoso McLovin, pelo amor de Deus, foram totalmente inesperadas. Eu rachei o bico, não vou mentir. E claro, temos a participação do Jared Padalecki, que foi o Sr. Maratona, e Misha Collins como alquímico. E eles se encontram com o Soldier Boy, que vai na casa deles com o Pátria, e foi um momento bem especial para os fãs da série Supernatural, Na série da CW, eles deram a vida ao Dean Winchester e ao Sam Winchester, que são os dois irmãos que têm uma forte ligação entre si, que lutavam contra forças ocultas. E o Misha interpretava o anjo Castiel. Então foi basicamente um reencontro de Supernatural. No episódio de The Boys, o Padalecki dá vida ao Sr. Maratona, que era um ex-membro dos Sete, que foi expulso pelo Capitão Pátria, e isso aconteceu na época em que os superpoderes dele já não eram mais a mesma coisa, o que fez com que ele fosse substituído na época pelo Trem Bala, que é o Jesse Usher. E aí, nesse episódio, o Soldier Boy e o Capitão Pátria ficam procurando pelo corredor, porque ele é conhecido como um grande estudioso da história da VOT, e assim, eles acreditam que o antigo herói poderia ter informações que os levem até o tão sonhado soro V1, produzido pela empresa no passado, e o Collins dá vida ao Alquímico, que é um super-herói cujos poderes permitem que ele produza qualquer elemento químico usando seu próprio corpo. O Alquímico é tipo o Metamorfo da DC, basicamente, para fazer a comparação. Esse personagem aí, o Alquímico nas HQs, ele aparece no arco do Super Hiper, que é quando o Bruto tá desconfiado lá com o Hughie por causa do namoro dele clandestino com a Luz Estrela. Então, para testar o Hughie, o Bruto manda ele se infiltrar nesse grupo, que por incrível que pareça, são só crianças sendo criança, fazendo coisas de criança e com a esperança de um dia eles serem grandes heróis. São apenas inocentes. E o Alquímico é um filho da puta que é mandado lá para ser tipo uma babá, só que o cara é um tarado, ele tenta se relacionar com a líder do grupo, que é a mais velha do grupo, e obviamente o Hughie dá um apavoro nesse maluco. E além do seu texto, dá pra ver que o episódio funciona muito como uma construção pra reta final. Foi um episódio muito bom, avança o plano da sábia, traz a morte de um antagonista importante, desenvolve a relação do Hughie com o Bruto e deixa claro quem tá com o V1. É aquele tipo de capítulo que organiza o tabuleiro pros 3 episódios finais. Agora a expectativa é de pancadaria, e sendo bem sincero, eu achei meio estranho e até forçado o Soldier Boy não ter tirado os poderes do Capitão Pátria ali. Não parece nem o mesmo personagem da terceira temporada. Esse episódio podia ter sido ainda melhor se o Soldier Boy, junto com o Maratona e o pessoal lá, tivesse elaborado um plano para parar o Pátria. Eu gosto muito da série, sempre defendo, mas começa a ficar meio ridículo o que o vilão virou, E as justificativas que a trama cria para ele não morrer. O cara foi imobilizado por um super qualquer, mas mesmo assim continua tratando como se o vírus fosse a única solução possível, como se ele fosse intocável. O que não é verdade, esse episódio já mostrou.
E eu digo e repito, sem dúvida, uma das melhores coisas desse episódio foi a atuação absurda da Valerie Curry como a Espoleta, entregando tudo de si pela última vez. Aquela cena da lágrima foi muito forte e desconfortável ao mesmo tempo. E depois do trem-bala é mais um encerramento de personagem muito bem feito. Dá muita agonia ver ela abandonando completamente os princípios, destruindo tudo aquilo que ela ainda mantinha ela humana, num desespero para sobreviver. E no fim, isso não serviu de absolutamente nada, né? É impressionante como todas as cenas dela são carregadas desse simbolismo e ela praticamente abre mão da própria alma, né, para tentar se salvar. E logo depois acaba morrendo. Uma morte muito bem construída, sabe? E a atriz entregou facilmente uma das melhores atuações do ano e o contraste com o trem-bala ficou muito bom. Ele morre com coragem, com dignidade, depois de um ato heróico, falando pro Pátria a verdade, né? E a Espoleta tem o contrário, o completo oposto, que ela tá desesperada, traindo tudo que ela acreditava e ainda bajulando Pátria. E foi um final patético que combina com a trajetória dela. E será que mais alguém reparou num detalhe crucial ali na cena da Sábia e a Ashley conversando? Posso estar viajando, né? Mas pra mim parece uma referência bem clara a Lúcifer, né? Que é o anjo que quis se colocar como Deus. E repara só, no começo do diálogo parece uma pintura do Homelander elevado aos céus, praticamente sendo tratado como uma divindade. Já no final da conversa, quando a Sábia revela que o plano dela é instaurar o caos e derrubar o Homelander, essa mesma imagem surge de cabeça para baixo, como se estivesse caindo, sendo derrotado. É muito parecido com a ideia do próprio Lúcifer, né? Que alguém que tentou se igualar a Deus e acabou exatamente sendo derrubado. E isso pode acontecer com o Homelander nos próximos capítulos. Por isso eu acho que tem uma boa chance do plano dela realmente funcionar. Até porque até agora tudo que ela fez deu certo. Ela basicamente usa todo mundo como peça. Então quem corre mais risco nesse jogo são o Soldier Boy, a Ashley e antes disso a própria Espoleta. Mas sinceramente, não acho que vai terminar assim tão perfeito pra ela não. E em algum momento tem que existir alguma falha, alguma coisa que faça ela se ferrar também, senão fica sem graça. Mas é isso, no geral, esse episódio pode até ter começado meio estranho, dá a impressão de que vai ser algo menor, mas no fim se mostra algo realmente fundamental para essa reta final. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam do destaque da Espoleta? Comenta aqui embaixo. E se você curte a nossa análise semanal de The Boys, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu e até semana que vem no próximo vídeo. Falou!